Estamos vivendo um período importante do ano, que é o período da Semana Santa. E muitas vezes a gente acha que já entendeu tudo e descobre que ainda não entendeu. Na verdade, o que aconteceu na cruz, a gente nunca vai entender aqui na terra, a não ser quando chegarmos no reino dos céus. Prepare o seu coração, pegue a Bíblia, chegue mais perto e vamos então estudar hoje o drama da paixão. O texto bíblico é Lucas capítulo 23, de 39 a 43, que diz: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Aqui está apenas uma parte da história da paixão de Cristo, do drama da paixão. Porque, na verdade, esse assunto está na Bíblia de Gênesis até o Apocalipse. E tem vários momentos, vários detalhes que envolvem esse drama todo, o drama da paixão. E esse episódio aqui, de forma muito particular, narra para nós um momento dramático em que Jesus está pendurado na cruz e ao seu lado, direito e esquerdo, tem dois ladrões. Você deve saber que, naquele dia, a pessoa a ser crucificada na cruz do meio era Barrabás. Mas Jesus tomou o lugar dele, assumiu o lugar dele, inclusive levou a cruz que era dele. E Jesus, então, é crucificado no lugar de Barrabás. E você e eu sabemos também que Jesus não foi crucificado apenas no lugar de Barrabás, mas também no meu lugar e no seu lugar. O que chama muito a nossa atenção é o fato de que Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar muito simples, num lugar muito humilde, e Jesus passou a vida toda, o ministério todo, no meio de pecadores, de pessoas rejeitadas, de pessoas humilhadas, de pessoas doentes, de pessoas com uma série de problemas e conflitos. E aí, quando ele morre na cruz, ele morre entre dois ladrões. Isso realmente chama a nossa atenção e mostra que Jesus veio para salvar o perdido, veio para salvar aqueles que precisam ser salvos, que somos todos nós. Mas Jesus deu uma atenção especial para aqueles que eram marginalizados, rejeitados, abandonados e humilhados. Por isso você vê Jesus, desde que nasceu até a sua morte, convivendo com aqueles considerados pecadores, considerados pessoas que não tinham o valor que a sociedade exigia então. E Jesus agora está no Calvário, está na cruz e está entre dois ladrões. O que chama atenção também nesse momento das três cruzes é que na cruz da direita havia um ladrão morrendo para o pecado. Na cruz da esquerda havia outro ladrão, só que este morrendo no pecado. E na cruz do meio estava Jesus Cristo, que morria pelos pecados de toda a humanidade. Analisemos rapidamente o que significa morrer para o pecado. Morrer para o pecado significa abandoná-lo, significa confessá-lo a Deus e definitivamente abandoná-lo. Isso é morrer para o pecado. Morrer para o pecado é parar de fumar, parar de beber, parar de usar drogas. Morrer para o pecado é parar de mentir, parar de enganar. Morrer para o pecado é você abandonar aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Isso é morrer para o pecado. Mas teologicamente falando, você só morre para o pecado quando você se arrepende, quando você confessa e quando você abandona. Isso é morrer para o pecado. E esse ladrão da direita, ele aceitou Jesus, ele se arrependeu, ele falou uma frase impactante naquele momento, ele fez uma declaração de fé e ali revela que ele estava morrendo para o pecado, ele estava arrependido. Por isso que ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então Jesus responde de forma clara, direta e poderosa: a sua salvação está garantida, você vai estar comigo no paraíso. Mas agora nós vamos para o outro lado, o ladrão do outro lado, o tal do Gestas. Esse morreu no pecado. Morrer no pecado significa morrer perdido. Morrer no pecado significa não se arrepender, não confessar, não mudar de vida, não aceitar Jesus. Morrer no pecado é morrer nos vícios, na transgressão, na rebeldia. Isso é morrer no pecado. E aquele ladrão, ele blasfemava o tempo todo e continuou blasfemando de Jesus na cruz e finalmente ele morreu blasfemando. Ele não se arrependeu, ele não se entregou, ele não reconheceu que era necessitado de Cristo, que precisava da graça de Cristo. Então ele morre no pecado, isto é, ele morre perdido. Eu pergunto a você,
Se hoje fosse o seu último dia de vida aqui na Terra, você morreria para o pecado ou morreria no pecado? Você morreria salvo ou morreria perdido? Um outro detalhe é que os dois ladrões, eles estavam à mesma distância de Jesus. Ou seja, Jesus estava à mesma distância desse para a direita e desse outro para a esquerda. Os dois estavam perto, sabe? Tiveram a mesma chance, viram a mesma imagem, tiveram as mesmas oportunidades. Eles viram Jesus nos últimos momentos de vida de Jesus. Eles, portanto, tiveram uma oportunidade de ouro. Eles poderiam ter tomado decisão ali, aceitarem a Jesus ali e morreriam salvos, os dois. Mas só um fez isso, o outro não fez. Então, Jesus estava do lado deles, dando a eles a grande oportunidade de salvação. E um deles simplesmente ignorou e rejeitou. Mas o outro se arrependeu, aceitou, decidiu, se entregou e foi salvo. Essa é uma parte do drama da paixão. Jesus morreu pelos dois, mas um foi salvo, o outro não foi. Jesus morreu por toda a humanidade, mas um vai ser salvo, o outro não. Por exemplo, agora você está ouvindo essa mensagem. Muitas pessoas estão ouvindo essa mensagem, muitas famílias, muitas pessoas estão recebendo essa palavra agora, a mesma palavra que foi extraída da mesma Bíblia, e você está diante do mesmo Deus. Acontece que uma pessoa aceita, a outra rejeita. Uma se entrega, a outra não se entrega. Uma se batiza, a outra não se batiza. Uma se arrepende, a outra não se arrepende. Uma aceita Jesus como Salvador e a outra não. Então agora, Jesus está chamando você para que você tome uma decisão, para que você abra o seu coração, para que você se entregue, para que você comece uma vida nova. Aceite Jesus como seu Salvador, aceite a Bíblia, aceite relacionar-se com Ele, com Deus, e aceite se preparar para a volta de Jesus.